Então, abra a sua Bíblia, certo? Se você quiser aí, abra aí no seu celular, seu aplicativo, ok? Louvado seja o Senhor, porque nós podemos fazer isso. Olha que coisa linda, irmãos. Olha, a Bíblia diz que nós somos criados, certo? Nós somos chamados a servir com liberdade. Olha que coisa linda. É para a liberdade que Jesus nos chamou. Que liberdade é essa, pastor? Posso fazer o que eu quiser? Bom, a grosso modo, né? O que você vai escolher você fazer, você pode fazer. Espero eu que esteja certo, que esteja certa, que esteja debaixo da vontade de Deus e da bênção de Deus. Você também pode escolher fazer o que é errado. E fazer o que é errado, não estando na vontade de Deus, não é para você fazer não, tá? Mas nós fomos criados para a liberdade. Quando eu fico aqui falando isso, né, abra a sua Bíblia, né, me veio aqui a memória, né, o povo do Afeganistão. Essa semana nós recebemos aí notícias de que aquele povo, né, pelo qual Jesus também morreu, irmãos. Vamos orar por aquele povo, vamos orar pelo governo afegão, vamos orar pelo povo do Afeganistão também. E por conta do radicalismo, pessoas estão sendo abordadas na rua, certo? E o povo procura se tem um aplicativo no celular chamado Bíblia Sagrada. Pronto, se você tiver ali já está condenado. E se brincar, o povo bota você no paredão. Você consegue imaginar isso? E aqui eu estou aqui, olha, da minha casa, do conforto do meu lar, você aí no seu conforto, no conforto do seu lar, quem sabe, talvez no seu trabalho, desfrutando da liberdade de poder abrir a preciosa palavra de Deus, tê-la em casa, muitas vezes, vários modelos, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do empresário. Olha que coisa linda, é isso aí, meu velho. Bíblia é Bíblia e serve para toda a vida, amém. Como é bom a gente abrir a Bíblia. Vamos embora? Vamos lá. Abra a sua Bíblia ou seu aplicativo no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 3. Eita, coisa boa. Provérbios 3, 3, tá bom? Eu vou fazer a leitura para você aqui e você acompanha daí se você quiser. Sossegue. A palavra do Senhor nos diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, certo? Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Olha que coisa linda. Amém. Então, amém. Irmãos, você tem a ideia da preciosidade, do significado, da grandeza do compromisso? Porque a fidelidade é a tradução literal da palavra compromisso. Fidelidade é compromisso, compromisso é fidelidade, certo? Quando você se casa, você assume o compromisso de ser fiel. Quando você é contratado por uma empresa, você assume o compromisso de dar o seu melhor por aquela empresa. Quando você acerta algo com alguém, certo? Qualquer coisa, olha, eu vou te pegar amanhã, a gente pode até falhar, pode acontecer, né? O ônibus não passou, o carro não funcionou, certo? E não deu para você cumprir, é verdade, mas que você queria fazer, queria. Às vezes as circunstâncias não saem do jeito que a gente quer, mas uma coisa é a circunstância operar para que a gente não cumpra um acerto ou outro. Outra coisa é a gente não fazer porque a gente não quer, por falta de compromisso. É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje de forma bem objetiva, porque, irmãos, olha, esse trecho, né, de Provérbios aqui, ele em algumas Bíblias, como essa daqui, diz assim: essa aqui é uma palavra que é um guia para o jovem, certo? Olha lá, está falando comigo e com você. Por quê? Porque nós somos jovens, meu velho, certo? Nós somos jovens. Para Deus nós não somos velhos, não. Sempre seremos jovens. Porque em Isaías diz lá que os velhos terão visões. Olha que coisa linda. Então não tem esse negócio não. Certo? Os jovens profetizarão, os velhos terão visões. Então, o que Deus nos ensina é que Ele está o tempo todo, não importa a sua idade, não importa o tempo de vida que você tenha vivido, e nem o que você tenha vivido, que a palavra fidelidade, ela é essencial para que a gente se vá bem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está perguntando a Deus, mas muitas vezes você fica aí perguntando: Senhor, por que que isso não dá certo? Eu estou pedindo tanto, eu estou insistindo tanto. Mas aí eu pergunto:
A quantas anda a tua fidelidade a Deus? E se você está achando aqui que eu estou só querendo falar de dízimo, para com isso, certo? Tire isso do seu coração. E também passa por aí. Eu também creio, como pastor, eu estou absolutamente certo de que muitas vezes as pessoas não são abençoadas como poderiam ser abençoadas porque são infiéis. Porque negociam, fazem, sabe, ficam como quem negocia a sua caminhada, como diz o nosso querido pastor Caio Fábio, gente fazendo barganha com Deus. Por um tempo na minha vida eu fiz isso, faz há décadas atrás, certo? Quando eu não tinha consciência do significado da palavra fidelidade. Porque o convite aqui do Senhor, para mim e para você, é que jamais nos desampare, né, o bem e a fidelidade, a benignidade e a fidelidade. E o conselho é esse: amarra, certo? A fidelidade e a benignidade aonde? Ao teu pescoço. Vê? Quando eu era menino, a turma brincava, dizia assim: tá querendo aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Hoje a galera já nem brinca mais disso, certo? Aqui em Colar a gente ainda ouve essa expressão: tá querendo aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Por quê? Porque quando você bota algo no seu pescoço, de certa maneira isso acaba assumindo meio que o centro do seu corpo, né? Ali, de uma certa maneira, e aí isso vai acabar chamando a atenção das pessoas que lhe vêm de frente. E aí o povo dizia assim: quer chamar a atenção, pega uma melancia e amarra no pescoço. Pois é, o convite aqui é para a gente amarrar no pescoço a nossa fidelidade. Essa fidelidade, não a nossa fidelidade, mas a fidelidade e a benignidade. E ele diz assim: faça mais do que isso, não apenas amarre no pescoço, mas escreve a benignidade e a fidelidade nas tábuas do teu coração. Sabe para quê? Para que não saia nunca mais daí. Para que o teu coração, né, quando a tua vontade ler aquilo que do teu coração procede, sempre seja pela vertente da fidelidade, certo? Da benignidade. E aí quando a gente vai para o dicionário, eu gosto disso, né? A palavra compromisso, né, que é o que dá essa base para a fidelidade. O que significa isso, né? O compromisso é um substantivo masculino que significa a obrigação mais ou menos assumida solenemente por uma ou por várias pessoas. A grosso modo, é um comprometimento. No termo jurídico, compromisso é qualquer combinação, é qualquer ajuste, qualquer acordo, qualquer convenção, qualquer tratado, uma obrigação, uma promessa formal. Olha que coisa linda. É uma promessa formalizada, certo? Então, irmãos, uma das coisas que mais a gente está percebendo nos dias de hoje é exatamente essa questão da falta de compromisso, da falta de fidelidade. Pessoas que muitas vezes estão aí achando que estão abafando, mas na verdade, no final das contas, a palavra fica pelo meio do caminho, a vontade que antes era uma, agora é outra, certo? O compromisso que antes era uma, agora foi esquecido, a ação que deveria ser feita não fez. Olha, irmãos, eu já vi cada coisa, e um dia a gente se assenta ao redor de uma mesa para a gente repartir esse pão e eu contar alguns causos, né? Muitos deles um pouco não tão agradáveis, mas outros que são até engraçados. Mas a gente muitas vezes assiste aqui acolá um chegando assim dizendo: pastor, conte comigo, Deus falou comigo e olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, certo? O Senhor colocou nas minhas mãos para eu lhe ajudar e eu vou fazer isso agora, a partir de agora eu vou fazer essa ação aqui. Eu digo: vamos embora, vamos lá. Deus falou? Eu digo: meu irmão, se Deus falou, eu sei que vai ser feito. Por quê? Porque a pessoa tem a consciência de que foi Deus que falou com ela. Aí passa a primeira semana, a pessoa está lá, fazendo o seu trabalho legal, aquilo que se comprometeu. Olha, pastor, eu assumi um compromisso com Deus. Cada vez que o senhor for falar na quarta-feira, eu esteja lá para lhe colocar aquele copinho d'água lá, pertinho para o senhor beber. Maravilha, maravilha. Aí na primeira semana vem: que maravilha, vem, olha, me ajude aí para não precisar sair da frente da tela. Joia. Vem na primeira semana, vem na segunda, vem na terceira semana, quando a gente diz assim: engrenou, vai firme.
na quarta semana chegou atrasado, na quinta-feira não veio, na quinta semana não chegou, na sexta veio, na sétima já não veio uma, e na oitava, enfim. Queridos, não demora muito, o que era um compromisso regular tornou-se irregular. Vem um dia assim, como o povo diz brincando, um dia sim, 8 não. É quando você faz promessas para Deus, dizendo, Senhor, conte comigo, eis-me aqui, envia-me a mim, e na verdade você só quer ir, certo? Se você estiver no conforto de uma viagem de primeira classe, quando Jesus, meu velho, Jesus, meu irmão, minha irmã, andava pelas ruas, andava pelas estradas, e o que ele calçava era uma sandália. Jesus não andou de Ferrari não, meu irmão. Jesus não andava montado num jumentinho. Aliás, quando a Bíblia fala, quando ele entrou no jumentinho, foi na Páscoa, quando ele mandou buscar aquele jumentinho separado para esse momento. Vê que coisa linda. Pois é, Jesus andava a pé. Hoje tem um monte de gente querendo ser missionária, mas eu só quero ser missionário lá naquele lugar lá maravilhoso, só quero ser missionário naquele paraíso, certo? Ah, qual é aquela cidade tal lá, primeiro mundo, tudo certinho, tudo bacana, só quero ser missionário lá. Quando a gente fala dos países pobres, onde precisa de gente também precisa de gente missionária em todos os lugares do mundo, amém. Eu não estou aqui dizendo, certo? Eu estou falando o seguinte, é que tem gente selecionando as coisas, e aí a fidelidade vai ficando quase que para um certo segundo plano, certo? E uma das coisas que mais traduz a confiança nos relacionamentos é exatamente isso que a gente precisa ter, compromisso. O que Deus quer, irmãos, é que a gente tenha prazer no compromisso com Ele. Isso aí. Vou repetir. O que Deus quer é que a gente tenha prazer no compromisso com Ele. E aí eu quero aqui de uma maneira muito simples provocar um pouquinho você, para você terminar esse bate-papo hoje nosso, que eu prometo a você não vai ser demorado não, presta atenção. Mas o suficiente para você orar a Deus e dizer assim, Senhor, se eu estiver faltando em alguma coisa, me ajuda a entender e me ajuda a lapidar um pouquinho mais para que eu possa refletir um pouco mais da Tua glória, porque eu sei, e aí meu irmão, isso você pode dizer, eu sei, Senhor, que Tu és fiel a mim, amém? Tem uma música linda que diz assim, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, eita, né? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim, coisa linda. Pois é, pode dizer, abra a boca e diga, porque isso é uma verdade. Agora, e você? Está lutando para ser fiel a Ele? Ou está só lutando, mas a vida inteira lutou e não consegue? Porque está na hora de conseguir, está na hora de dar um passo adiante, certo? Por quê? Porque você pode ser muito mais abençoado, muito mais abençoada, se você se arriscar a se deixar lapidar um pouco mais pelas mãos do Senhor, para que essa glória, para que essa luz possa se refletir através da sua vida, tá certo? Então, se Deus anseia por essa nossa fidelidade, certo? O que Ele quer é que a gente faça isso no nosso convívio aqui, tanto com Ele, quanto com o nosso próximo. É essa fidelidade, irmãos, que faz o mundo girar, são as boas relações, são as relações amorosas, são as relações aneladas pela preciosa graça de Deus, que pode bater o que quiser, vem a tempestade que vier, não se desfazem. Por quê? Porque Deus é quem anela. O amor, que é o vínculo da perfeição, torna amizades, torna famílias mais unidas, torna amizades mais duradouras, torna relacionamentos, ainda que muitas vezes sejam relacionamentos temporários. Por que eu digo isso? Que é isso, um relacionamento temporário? Uma pessoa chegou lá na sua empresa para trabalhar uma semana, você só vai ver ela uma semana, mas nessa uma semana você vai ser fiel, vai abençoar a vida dela, amém. Talvez ela viaje, volte para casa, certo? E nunca mais você veja, mas ali, enquanto você esteve junto, você foi uma boa pessoa, fez o seu melhor, portanto, a sua fidelidade em amor foi exercida ali. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente reconhece se a gente está andando certinho ou se a gente não está, se a gente está precisando de algum lapidar? Porque eu posso dizer a você também, irmãos, eu estou sendo lapidado o tempo todo. E olha, eu luto muito e me vigiando para não cometer erros. E é o tempo todo ali, ó. Amém. Tá certo? Não vou dizer a você, pastor, é fácil? Não, não é fácil não, certo? Mas é bom demais. Como assim é bom demais? Porque eu percebo que pelo caminho da fidelidade, Deus abre as portas do céu para nós, certo? Então vamos lá.
Só é fiel a Deus? Como é que a gente sabe? Bom, em primeiro lugar, só é fiel a Deus aquela pessoa que reconhece a fidelidade de Deus para com você, consigo mesmo, tá certo? Essa é simples, a pergunta não é simples? Pois é. Agora eu pergunto, você reconhece a fidelidade de Deus sobre a sua vida? Porque esse é o primeiro passo. Porque se você não reconhece, pastor, olha, a vida não está fácil e parece que o mar está todo quebrando em cima das minhas costas. Eu digo, pois é, você imagina, né, um tsunami quebrando em cima de você. Se isso acontecesse de verdade, onde é que você estaria, hein? Eu acho que eu não estava nem aqui não. Eu digo, pois é, mas você está aqui. Então você está com a impressão de que o mundo está quebrando em cima da sua cabeça, que os tsunamis da vida estão se arrebentando em cima de você, e você de pé, e você respirando, e você tendo que comer à mesa, e você tendo onde se deitar, e você tendo a sua família poupada, certo? Aí eu pergunto, você reconhece a fidelidade de Deus sobre a sua vida? Quando Paulo escreveu a Timóteo, lá na segunda carta, ele disse assim a Timóteo, Timóteo, olha, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Pois essa é a realidade. Foi essa a realidade que o salmista, lá do Salmo 36, verso 5, ele diz assim, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Ou seja, o cara olhou ao redor, veja, ele olhou ao redor e percebeu o quanto essa fidelidade era realidade na vida dele. Então eu pergunto a você, está percebendo a fidelidade de Deus cuidando da sua vida? Está percebendo? Você nota isso? Porque olha, se você não nota, eu recomendo você abrir os olhos e olha, até um cego consegue enxergar. Se você ainda não está percebendo, saiba disso. Esse cuidado de Deus sobre a sua vida, ele é diuturno, é de dia e de noite. Deus zela pelo teu dia e cuida de você enquanto você está dormindo, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, meu irmão, Deus está preparando um dia novinho para você amanhã, se você chegar amanhã. Não estou aqui profetizando desgraça sobre a sua vida não, mas eu também não sei se vou chegar até o dia de amanhã, certo? Nós só vivemos o agora. Em 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto disso. Temos vivido tempos em que a gente está vivendo uma ansiedade muito grande, irmãos. Não é só você não, eu também, todos nós. Todos nós estamos ansiosos, certo? A gente está ansioso para ver essa pandemia passar, a gente está ansioso para rever a família. Essa semana a gente estava aqui na minha casa ponderando como é que a gente vai organizar o fim do ano, porque já estamos aqui dia 15 de setembro praticamente, e falta 2 meses e pouco para o ano terminar, entendeu? 3 meses e pouco, enfim, o ano está quase terminando e talvez meus pais venham do Rio Grande do Norte para cá. Olha, meu pai já tem 80 e tantos anos. Pastor, por que o senhor não vai para lá? Eu gostaria muito de ir, não posso. Por quê? Por causa do meu compromisso com a igreja. Eu assumi um compromisso diante de Deus de cuidar das minhas ovelhas. Por que você não vai, pastor? Eu digo, eu não tenho quem me substitua, infelizmente ainda não. Tenho muitos amigos, muitos irmãos queridos, que se eu pedisse ajuda, eles me ajudariam, mas a questão é que eles também têm responsabilidades com o povo que Deus colocou sobre os cuidados deles. Dá para você imaginar? Pois é. Então o que acontece? Minha família talvez venha para cá. Faz cerca de 2 anos que a gente não se vê, que a gente não se abraça. Vê? Já estão todos vacinados, graças a Deus. E talvez possam vir me ver. Vê que coisa linda. E aí a gente fica ansioso. Nós estamos ansiosos para viver esse dia. E a gente fica ansioso para que isso aconteça logo. Eu não quero que o ano passe mais rápido do que o tempo já passa, né? Essa semana a gente estava vendo aqui uma reportagem no jornal e falando de uma pessoa que Deus já levou, e eu digo, meu Deus do céu, já faz esse tempo todo, parece que foi ontem, certo? E enfim, o tempo vai passando. Então só é fiel a Deus quem reconhece que Ele cuida da gente. Só é fiel a Deus quem reconhece que Ele está trabalhando, né? Que Ele se acerca de nós, nos livrando do mal. Querido, querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Você reconhece que Deus livra você do mal? Ou você acha que tudo é por acaso? Hein? Ou você acha que tudo é um mero acaso? Você pode até acreditar nisso. Você pode ter fé
no acaso, sem problema, é um direito seu. Não estou aqui criticando isso aqui não. Agora, se você é cristão, é cristã, você não pode ter mais fé no acaso do que no Deus verdadeiro. Porque se lá no Salmo 91, o salmista diz lá no verso 3, porque Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, meu irmão, a mão de Deus está protegendo você. Ou você acha que é tudo um mero acaso? Irmãos, teve gente que pegou Covid e não sabe nem como, trancado dentro de casa. Como é que isso aconteceu? E eu sei. A ciência diz que o vírus não consegue subir tão alto em certos lugares e tão logo ele esteja no meio ambiente, ele vai se depositar num lugar próximo ali, não tão longe, por conta, ainda que haja pancadas de vento, ele não vai tão longe, não é tão assim. É por isso que ele se propaga sobretudo em lugares fechados, onde as pessoas estão ali e o ar não se renova com tanta constância e, resultado, o vírus circula e pega em mais pessoas. Ou você acha que foi só mero acaso você ter chegado até aqui? Porque só é fiel a Deus, irmãos, quem reconhece que esse cuidado não se aparte de nós em momento nenhum. E alô, o cuidado não é só sobre você não. Talvez eu tenho certeza absoluta que você talvez nesses dias tenha vivido momentos assim, diz, meu Deus, que livramento, Senhor, tu desses aquela que eu amo demais. Senhor, como o teu cuidado foi extraordinário com esse, com essa, que o meu coração se deleita de alegria pela vida desse amado, dessa amada, amém? Então só é fiel a Deus, irmãos, quem reconhece esse zelo. Só é fiel a Deus quem percebe a mão de Deus livrando a gente do mal. E mais do que isso, abençoando. Vou perguntar aqui, irmãos, nessa pandemia, Deus abençoou sua vida? Abençoou? Eu sei que abençoou. E bem provavelmente te abençoou muitas vezes. Não foram poucas vezes, não, foram muitas vezes. Eu vou te fazer outra pergunta. Você prosperou no meio dessa pandemia? Pois é. Eu tenho certeza que muita gente por aí prosperou. Quando a gente diz assim, prosperar, que é isso? Irmãos, não sei. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Você de repente nem fez tanto esforço e de repente aquilo chegou para você. Por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus é quem proporciona. Agora, se você não reconhece a bênção de Deus, como é que vai ser fiel a Ele? Se você não reconhece que a mão de Deus está livrando você do mal, como você vai ser fiel a Ele? Se você não reconhece que Deus está abençoando, protegendo, livrando você do mal, querido, querida, como é que vai ser fiel? Agora, se você reconhece tudo isso, tá tudo aí nas suas mãos, para você para você dar o próximo passo. Que passo é esse? Segundo aspecto importante, só é fiel a Deus quem reconhece tudo isso e sabe que tem com Ele uma dívida impagável. Certo? Vou dizer de novo. Só é fiel a Deus quem reconhece que tem diante dele uma dívida que você não consegue pagar. Essa é a minha realidade, meu velho. Aí eu já posso lhe garantir desde agora. Né? Eu vou esperar amanhã para reconhecer isso não. Aliás, desde há muito tempo eu já reconheço isso. E eu espero que você chegue nessa conclusão também. Faça uma boa avaliação do que você já viveu, faça uma boa avaliação do que você já, do que você já adquiriu. Eu não estou falando aqui de adquiriu de bens, não, porque isso não significa nada, porque a Bíblia diz que a vida de ninguém é resumida aos bens que possui. Porque se esperamos em Deus apenas nessa vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Irmãos, o que a gente vai levar da vida é o que a gente viveu, não o que a gente tem. Tudo isso vai ficar aqui. De repente, coisas na vida perdem todo o sentido quando quem as possuía foi embora. A pessoa morreu, estão ali as suas roupas. Já não fazem o menor sentido para nós. Por quê? Porque a pessoa foi embora. Deus colheu essa florzinha do nosso jardim. O que fazer com isso? As roupas agora serão doadas para quem precisa. Então, irmãos, não são os bens. Então só consegue ser fiel a Deus quando a gente vê todo esse cuidado, todo esse zelo, toda essa proteção, toda essa bênção de Deus. E aí você reconhece no meio de tudo isso que não tem como você retribuir.
Não adianta, querido. Você pode fazer a promessa para você passar o resto da sua vida andando de joelhos. Não vai conseguir pagar, jamais, a dívida que você tem com Deus. Entende? E se você não consegue fazer isso, você reconhece que você depende dele. Você reconhece que você precisa dele. E você vai reconhecer que você não vive sem ele. E aí a gente, certo? Quando Paulo diz aos Coríntios, lá na primeira carta, ele diz lá no capítulo 9, diz assim: irmãos, se eu anuncio, olha, irmãos, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Paulo disse assim: olha, se eu faço o que é certo, se eu sou fiel em atender ao chamado que Deus teve para comigo, é isso que ele está dizendo. Por quê? Se eu faço tudo isso em resposta a esse cuidado, esse zelo, esse amor, essa bênção de Deus sobre a minha vida, e ainda que eu faça tudo, se eu faço tudo isso anunciando o evangelho de bom grado, me é imposta essa obrigação. Por quê? Porque ele sabe que tudo isso foi obra da graça de Deus. Aí ele conclui esse trecho lá de 1 Coríntios 9,16 e diz assim: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Queridos, Paulo, o apóstolo, tinha a plena convicção, e esse sentimento eu sou convidado a ter, e você também, de que a gente precisa de Deus, e que a gente depende de Deus, e a gente não vive sem ele. No capítulo 6 do Evangelho de João, a Bíblia diz assim, palavras do próprio Jesus, né? Ele diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E ele diz assim: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, quando ele disse isso, diz aqui a palavra que muitos dos seus discípulos voltaram para trás, deram ré e não estavam mais com ele. E aí Jesus se vira para os 12 e diz assim: e vocês, também querem ir embora? E aí você vai lembrar da resposta de Pedro, né? Diz assim Simão Pedro, verso 68 de João 6, diz assim: Senhor, para onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita, coisa linda! Pois é, queridos. É gente que tem a consciência daquilo que Jesus declarou, quem somos nós e quem é ele. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Querido, querida, abra a sua cabeça, abra o seu coração primeiro, porque é por aí que a coisa vai chegar, certo? Se você tiver a consciência da graça de Deus sobre a sua vida, do quanto você é abençoado, do quanto a mão de Deus livra você e livrou você até aqui, do quanto o amor de Deus te poupou de tanta coisa, aí vai vir essa consciência plena de que você faça o que fizer, você vai ser eterno devedor do Senhor, eterna devedora. Aí fica fácil a gente ser fiel, aí fica fácil a gente ser fiel a Deus nas nossas ofertas e dízimos, né? Sem problema. Mas mais do que isso, ser fiel a Deus nas nossas ações, na benignidade, no amor ao próximo, no respeito ao próximo, certo? Sem rejeitar as pessoas. O mundo está aí o tempo todo falando em igualdade, em inclusividade. Pois é, meu irmão, o negro, a prostituta, o homossexual, o bonito, o feio, o gordo, o magro, o alegre, o triste, não importa, querido. Jesus morreu por todos nós, sem exceção. E é exatamente por isso que nós somos convidados. Isso muitas vezes vai contra um pouco a nossa cultura, onde a gente é criado, não é verdade? Pois é, nós carregamos conosco tantas travas que Jesus quer libertar, é verdade, mas quer nos libertar para viver uma palavra viva que nos ensina como a gente deve proceder. Não é uma bagunça não, para fazer, né? A coisa não é assim, de qualquer jeito não. Não, queridos, a palavra nos ensina, essa palavra nos disciplina. É essa palavra a nossa regra de fé e prática. Amém? Então que tal, certo? Fica aqui o nosso convite. Que tal você dar uma boa avaliada a quantas anda a sua fidelidade a Deus? Tá certo?
Se você ainda não é fiel nessa ou naquela área, faça um exame direitinho. Reconheça o quanto você foi e tem sido abençoado, abençoada. E você vai perceber que tudo que já se foi feito por você para você chegar até aqui, você não vai conseguir pagar. E Deus não requer de você nada, certo? A única coisa que Ele nos adverte, Ele diz assim, a quem muito se lhe é dado, muito lhe será cobrado. Deus tem colocado muito na sua mão? Deus tem feito você prosperar e ganhar bens, certo? E aumentar a sua capacidade, certo? A sua capacidade logística de ter bens, amém, que coisa boa. Mas lembre-se, tudo isso tem que ser para a glória de Deus e não para a sua glória, certo? O que você vai fazer com tudo isso, certo? De nada adianta tanto poder, tantas coisas, se você não puder colocar isso aos pés do Senhor. Porque só teme a Deus de verdade quem tem medo de perder a comunhão com Ele. E eu espero que esse temor seja uma realidade do seu coração. O salmista, lá do Salmo 40, diz assim no verso 11, olha só. Senhor, não retires de mim as tuas misericórdias, que elas me guardem continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então, as palavras do salmista, no Salmo 51, palavras do próprio Davi, ele diz assim, Senhor, não lances fora de mim, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, querido, que a gente possa hoje terminar essa reflexão nesse sentimento de que a gente quer estar perto de Deus em todas as dimensões, na dimensão espiritual, na dimensão temporal, na dimensão material, certo? Porque se você entender a grandeza de tudo isso, você vai perceber que as coisas não fazem o menor sentido. Eu recebi um dia desse no meu WhatsApp, alguém disse, não sei se foram as palavras do Steve Jobs, já padecendo do câncer que o levou, que o matou, e ele dizendo assim, pois é, chegando nesse atual estágio da vida, eu estou percebendo que um carro que custa $500 mil ou um que custa $10 mil, tanto um quanto o outro levam a gente para o mesmo lugar. Então, no final das contas, a gente tem que entender melhor o valor e o custo. Isso a gente fala outro dia, é assunto para outro dia. Mas a gente vai perceber que custou muito para a gente chegar até aqui. E continuará custando para a gente seguir adiante. E aí vem o convite. Seja fiel a Deus como Ele é fiel a você. Experimente, prove. Certo? E você vai provar de uma fidelidade que quanto mais você caminha, mais você experimenta. E mais estarão bem diante dos seus olhos essa fidelidade que nunca se aparta de você, nunca se apartará. Se você quiser. Tá bom? Vamos orar? Oremos. Pai, Senhor, não é fácil. Não é fácil esse compromisso, essa fidelidade. Às vezes as pessoas se esquecem, às vezes nós nos esquecemos porque a nossa cabeça é ruim. Portanto, nos ajuda a aprendermos sobre a fidelidade contigo. Que seja a tua palavra e o teu Espírito Santo a nos ensinar e falar sobre ela, porque ela é muito importante, não somente para a nossa vida do hoje, mas para a vida que desfrutaremos amanhã. Tem tudo a ver com a eternidade e não apenas com o espaço temporal em que a gente vive aqui. Que a gente aprenda nessa fidelidade o quanto é bom te servir, o quanto é precioso amar a tua palavra e cumprir a tua vontade. Pedimos a tua bênção para que saiamos todos aqui desse momento virtual, reunidos aqui, a tua igreja, para que a gente possa se aquietar no nosso cantinho, logo mais e meditar docemente em tudo isso que foi comentado aqui. E cada um possa dar o seu passo, o passo próprio, com a ajuda do teu Espírito Santo, na direção dessa fidelidade, que nós já sabemos é a tua vontade. Nós te agradecemos por isso, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém.